E aí, ligados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa. E hoje nós vamos tratar sobre traição. E aí, perdoar ou não? Tema polêmico, hein? Então, para acompanhar, não saia daí. Fiquem ligados na palavra. E para falar sobre esse assunto comigo, eu trouxe um convidado bem especial, viu? Tá aqui nos estúdios da Igreja Adventista, o pastor BJ. Vitor BJ, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você e com todos aí que estão nos assistindo. Que legal, pastor jovem da Igreja Adventista Central de Curitiba. E a gente vai tratar sobre esse assunto, mas primeiro, vamos a uma oração? Vamos. Oremos então. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Pedimos sabedoria do céu para poder compartilhar sobre esse assunto. Coloca as palavras na nossa boca e ajude cada um que está assistindo a entender e compreender a Tua vontade para a vida deles. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. BJ já esteve por aqui falando sobre sexo antes do casamento, É isso aí. falou sobre diversos outros assuntos já e mais uma vez veio tratar de polêmica, né? Estão me colocando na fogueira sempre. É isso aí. Vambora, tamo aí. Então vamos lá, para a gente começar falando, BJ, traição é um tema muito complicado e delicado, mas e aí? A traição significa que o amor acabou? Perdoar ou não? Vamos lá, vou te dar um tempo aí para você pensar na resposta. Então, vamos lá. Já começa forte, né? A traição ela pode ocorrer por vários fatores. Um desses fatores pode ser que o amor acabou. Mas a gente não pode dizer que é só isso. Às vezes pode ser por um outro fator, um momento de fraqueza, às vezes um momento que o casal não está bem e uma parte ali vai para o outro lado, sabe? Então, assim, um dos motivos pode ser esse, mas não é o único motivo. Agora, relativo ao perdão, é até interessante já começar nesse assunto, porque o perdão é algo que tem que ocorrer, sabe? O perdão não depende disso ou daquilo, o perdão tem que ocorrer. Então, é claro que aí a gente já entra no outro lado, que é, por exemplo, eu preciso perdoar, mas aceitar, conviver com a pessoa novamente, ou a reconciliação, aí já é uma escolha da pessoa. Então, isso a Bíblia deixa muito claro, essa liberdade nesse caso de traição. Só que, relativo a perdão e traição, sempre precisa ocorrer o perdão. É claro que a gente precisa ter paciência, é claro que, né, não é assim também, a gente sabe que é uma situação complexa, não é fácil, não é... Claro, dá tempo ao tempo, esperar a ferida se curar, esperar aquilo ali se resolver, se encaminhar, mas o perdão é o que precisa acontecer. Então, quando ocorre uma traição, mesmo a parte ofendida, ela precisa com o tempo ali já ir trabalhando isso, para poder gerar esse perdão e deixar essa história para trás. E aí depois a gente pensa nisso, né? Aí agora querer continuar ou não com a pessoa, querer reatar ou não o relacionamento, aí é uma escolha da parte ofendida, das duas partes, que devem ser levadas em consideração até três coisas nesse sentido, já emendo já em outra resposta. Que é, o primeiro ponto para se reconciliar ou não é a pessoa ferida ver que a outra pessoa está verdadeiramente arrependida. Né? Às vezes a pessoa quer reatar o relacionamento, tal, só que a pessoa que traiu não está arrependida, pede desculpa, está com remorso, mas não quer abandonar aquilo. Então, assim, o primeiro ponto para se perdoar e se continuar é saber que a outra pessoa se arrependeu e quer deixar isso para trás. O segundo ponto para você ponderar ou você perdoar é você mesmo saber se você, a parte traída, consegue deixar isso para trás. Porque às vezes a pessoa quer reatar, quer estar junto, mas ela não consegue vencer isso, ela não consegue, sabe, deixar aquilo para trás. E aí é impossível dar certo. E o terceiro ponto é saber que você decidindo isso, Deus ele tem o poder de ajudar a reatar, a fazer aquele amor nascer de novo e a fazer com que essa ferida fique para trás. Então, resumindo tudo que eu falei, traição não é sinônimo de que o amor acabou, às vezes pode ser que sim, mas às vezes também pode ser um momento apenas de fraqueza. O perdão precisa ser concedido, é claro que tudo no seu tempo, mas ele precisa ser gerado para libertar inclusive a pessoa que foi traída daquele sentimento ruim e para habilitá-la a receber o perdão de Deus. E terceiro, ela pode perdoar, reatar o seu relacionamento, desde que ela perceba o arrependimento, desde que ela consiga lidar com isso, desde que ambos estejam ligados a Deus, para que Ele possa dar esse apoio e fazer com que a história fique para trás aí e possa ser recomeçada. E até complementando, BJ, a respeito dos motivos, a gente ainda pode encontrar insatisfação emocional, Sim. falta de reconhecimento, falta de diálogo, são vários motivos, né? Sim. Se a gente focar apenas nessa questão de o amor ter acabado, seria uma situação muito fácil de resolver, mas é muito mais complexa. Sim, eles não justificam, mas são motivos também, né? Então, não é porque alguém traiu que não me ama mais, às vezes a pessoa até ama, mas às vezes não está ligado a Deus, às vezes está num momento de dificuldade. Então isso não justificando o erro da pessoa, mas também entendendo que uma série de fatores podem estar levando
a isso ocorrer. Perfeito, BJ. E você comentou um pouquinho a respeito da questão da reconciliação. E vamos supor que a pessoa traída superou, passou por cima de tudo aquilo e está disposta a recomeçar. Só que aí entra um outro ponto, da questão dos familiares, né? Pode existir um preconceito, não é? Sim, sim. Pode existir influência, fofoca, enfim. Como lidar com isso e que tipos de preconceitos, né, são esses? Olha, muita calma nessa hora, né? Geralmente, quando acontece esses negócios, o ser humano, ele vai encher de gente para querer dar pitaco. É igual em estrada, você vê um acidente, você vê qualquer coisa, enche curioso. E com traição é a mesma coisa. Quando um casamento está com problema, um casal está com alguma dificuldade, vem um monte de gente querer aconselhar, inclusive familiares, às vezes bem intencionado, às vezes não, mas a gente tem que ter uma peneirinha para poder escolher o que ouvir, o que não ouvir nesse momento. Especialmente se tratando de familiares ou de amigos. No momento da traição, é interessante você pedir aconselhamento, você pedir um apoio de pessoas, mas assim, escolha bem as pessoas que você vai ouvir. Que sejam pessoas que te conhecem de verdade, sinceramente, pessoas que conhecem a outra parte também, sinceramente, e pessoas também ligadas a Deus, para que possam dar um conselho neutro. Porque, olha, como eu disse, nessas horas, o que vem de pessoa, de familiar, não, chuta o balde mesmo, faz isso mesmo. Tá, mas essa pessoa, será que te conhece de verdade? Será que conhece essa pessoa de verdade? Será que ela está ligada a Deus de verdade? Então, a gente tem que ouvir, mas ter uma peneira, sabe? Ouvir as pessoas que estão ligadas a Deus, pessoas que nos conhecem, que conhecem o outro lado. E aí sim, essas pessoas podem dar conselhos interessantes. E mesmo sendo um conselho, a gente tem que aprender a ouvir conselhos também. Né? Não é porque a pessoa deu um conselho que eu tenho que seguir. E aí, muitas vezes a gente faz isso, né? O que eu tenho que decidir? Joga a decisão para um amigo. O amigo decide, você vai lá, toma aquela decisão, depois você se arrepende e joga a culpa para o outro. Não. Ouve o conselho, escuta, não ok. Pondera, será que é isso que eu estou sentindo? Será que isso é o que eu preciso fazer? Ora, Deus, será que é isso que você quer de mim? E aí depois você pode colocar esse conselho em prática, mas escolha bem as pessoas que você for ouvir conselho nessas horas, porque tem muitos que mais atrapalham do que ajudam, né? BJ, agora a gente vai falar um pouquinho lá atrás, antes da traição. Lógico, não existe fórmula mágica, mas se nós fôssemos tentar seguir por caminhos que fossem evitar esse tipo de situação, que tipos de atitudes a gente pode tomar? Por exemplo, as mulheres, lógico, sem preconceito nenhum, às vezes têm medo de ficarem pra titia, como a gente diz no ditado popular, né? Casarem muito tarde, acabarem, se realizando numa fase mais tarde da vida. E os homens também têm medo de ser, por exemplo, aquele virgem de 40 anos, né? Que com o filme Tiozão lá. Ali. Exatamente. Então, isso passa pela cabeça de todos. Mas que atitudes tomar, por exemplo, durante um namoro ou durante a nossa vida, no quesito conhecer uma pessoa? Quanto tempo namorar e decidir realmente aí casar? Então, incompatibilidade não é desculpa para traição. Né? Mas é claro que se você não está num casamento feliz, você está muito mais suscetível a cometer uma traição. Então, assim, a maior receita e a melhor que eu poderia indicar contra a traição, inclusive um outro assunto aí que está em outro programa, que é o sexo antes do casamento, é escolher muito bem a pessoa. Né? Você escolher bem alguém que você vai se casar, olhar a pessoa, ver as características, as qualidades, os defeitos também, porque você escolhendo bem, isso vai te ajudar a ter um casamento mais feliz e vai te deixar menos suscetível à traição. Então, sem dúvida, escolher bem é o melhor conselho que eu poderia dar. E quanto até o namoro, né, esse tema do namoro, esperar ou não, casar rápido para não ter dificuldade, espera o tempo certo. Né? Nem seja tão rápido só para poder, vou casar porque vai que a gente trai ou tem um problema, não vai ser o motivo certo. E nem também deixe passar do tempo para você ser mais tentado. Tenha ali paciência, sabedoria, vá no momento certo, escolha bem, com cautela, com cuidado, que Deus vai abençoar a sua escolha, seu casamento vai ser feliz e aí a traição vai ter muito mais dificuldade para atrapalhar o seu relacionamento. Amém. BJ, e você, como já está numa roda de fogo, vou aquecer um pouquinho mais aí. Vai lá, manda essa bala, questão manda bala. Da traição. A gente sabe que ainda existem traições que estão acontecendo, né? Pessoas que estão traindo, é um verbo em andamento aí, né? É uma ação. Mas que tipo de recado você, como pastor jovem, poderia dar para uma pessoa nessa situação? Porque tem uma outra pessoa por trás que nem sabe que está sendo traída, né? Às vezes podem ser duas pessoas que estão sendo traídas, não é? Um marido com uma esposa, enfim. E aí, a verdade é a melhor opção nessa situação? Como agir? Então, assim, o primeiro passo é deixar essa conduta para trás, ponto final.
Então assim, pastor, e aí? Tô traindo, eu falo, não falo, tô com esse... Primeiro lugar, deixa isso para trás, sabe? Isso não é algo de Deus, isso vai contra a palavra de Deus, não tem como você encontrar felicidade dessa maneira. Então, antes de qualquer coisa, você precisa deixar essa conduta para trás. E aí muitos chegam, tá, pastor, mas aí eu falo, não falo? Será que jogo ali, mas vai causar dano? Aí eu digo que é muito delicado, como pastor, dar uma opinião, né? Eu digo que o primeiro ponto é deixar para trás e depois avaliar. Pô, será que eu deixei isso mesmo para trás? Será que eu vou conseguir conviver com isso, com a minha consciência? Às vezes, se eu falar, o dano vai ser maior, é melhor eu me resolver diretamente com Deus, deixar isso quieto, apagar. Sabe, se você consegue, sua consciência consegue, avalie o que vai trazer menos dano para todos os envolvidos na história. Mas assim, primeiro ponto, deixe isso para trás, depois avalie com muita oração se você vai conseguir conviver com isso, mesmo tendo ficado para trás, como essas coisas vão andar, se essa é a melhor solução mesmo. E assim, com muita oração, escolha aquilo que vai ser o melhor, tanto para você quanto para todas as pessoas envolvidas. Mas isso não pode acontecer antes de você decidir deixar isso para trás. Deixando isso para trás, aí você avalia aquela maneira que vai causar menos dano para resolver a situação. BJ, para a gente finalizar, a traição ela causa uma dor imensurável. A pessoa traída, ela passa por uma situação que só quem passa é que sabe dizer o que é que está sentindo. Se você fosse hoje dar uma palavra de consolo, uma reanimada nessa pessoa e uma chance de recomeçar, o que você diria? Então, eu diria assim, que deve estar sendo um momento muito difícil, né? Ser traído, como você falou, é uma dor que é muito difícil de lidar com isso, né? Ninguém planeja, ninguém gosta. Deus se sente assim porque nós o traímos, desde lá de Adão e Eva até diariamente as nossas escolhas. Então, você imagina que você deve estar sentindo uma dor gigante, sabe? Uma dor gigante mesmo. Isso não é bom, isso dói, isso machuca. Mas o que eu diria para você é que Deus ele pode curar essa dor, sabe? Decida perdoar, decida deixar isso para trás, claro, com calma, deixando as coisas acontecerem, não precisa também se preocupar, mas sabe, peça a ajuda de Deus, para que Ele te ajude a que essa ferida seja cicatrizada, que essa dor ela possa ser curada, isso possa ficar para trás e que Ele te mostre o caminho que você deve seguir, como você deve proceder, como você deve continuar. Mas eu queria deixar esse conselho do fundo do meu coração, sabe? Eu entendo a dor que você está sentindo, imagino que deve ser difícil, não adianta negar essa dor, você pode muito bem assumir, não, isso aconteceu, isso é triste, não é também, né, não, tá tudo bem. Não tá bem. Mas, ao mesmo tempo, peça que Deus te ajude a conseguir perdoar. Eu creio que o maior desafio nesse momento é isso. A raiva é tão grande, os sentimentos se misturam, mas conseguir que Deus te ajude a perdoar isso e deixar isso para trás. E não perdoar, não reatar o relacionamento. Isso aí é outra decisão e aí fica a cargo das partes decidirem. Mas deixar a história para trás. Que muitas vezes a gente convive com essa situação, muitas pessoas não querem conceder o perdão, falam que não, isso não tem preço, tal, não vai ser curado, e muitas vezes carregam essa mágoa durante anos. E até porque quando a gente não perdoa, a gente possibilita o perdão de Deus na nossa vida, sabe? Então é algo que eu gostaria de deixar como um desafio mesmo, que a gente peça para Deus essa força, esse dom de Deus, porque é uma força sobre-humana, não é fácil por nós mesmos fazer isso, mas que Deus ajude a cicatrizar essa ferida e que a gente se coloque nas mãos de Deus para que esse momento, essa provação possa passar, isso possa ficar para trás e a gente possa continuar a nossa vida aí ao lado de Deus e com o recomeço que só Ele mesmo pode conceder. E o BJ esteve aqui com a gente em outras oportunidades também, que você pode acompanhar nos vídeos que estarão nos links aqui na descrição deste vídeo de hoje. E lembrando que o Ligados na Palavra tem vídeos inéditos todas as sextas-feiras. Na semana que vem, nós vamos apresentar o penúltimo programa desta temporada com o pastor Paulo Bravo. E o tema é religião, um peso ou uma bênção. Você não pode perder. Fique com a gente, fiquem ligados na palavra.